E já de volta ao vivo e em cores, esse é o Vídeo de Saúde. É bom demais estar com você, gente. Hoje estamos recebendo uma autoridade, gente, uma autoridade que esse planeta conhece, né? O esposo da dona Dione, o irmão da dona Eusete e da dona Laídes, assim, que está aqui, o doutor Benito Pereira Damasceno, médico neurologista. Tem alguém que entende dessa partezinha aqui, ó, tá aqui hoje, doutor Benito, entende tudo de neurônios, né? Ele é professor titular de neurologia da Unicamp, viu? Doutor, eu terminei o... Aliás, vamos colocar a capa do filme, nós citamos aqui, o diretor, coloca aí. Exatamente, eu lembrei, 100 metros, é isso aí, ó. Pode procurar onde você tem, no cinema, no YouTube, no Netflix, pode procurar. 100 metros. É um filme que aguça a sensibilidade, gente. Vale a pena assistir para você entender no dia a dia os reflexos dessa esclerose múltipla. Vale a pena, é emocionante. 100 metros. Eu indico, recomendo. Aí você vai assistir e vai contar pra gente, viu? Vai contar pra gente, viu? O Pascoal Moreira aqui já assistiu e já gostou demais, viu? Ô doutor, eu terminei aqui, aliás, eu fiz a pergunta da Ana Maria Eudileia Menezes Novaes, de Cabrobó, no Pernambuco. Obrigado, Ana Maria. A esclerose, ela interfere na questão do mal de Parkinson. Esclerose e mal de Parkinson, um leva para o outro, é um casamento perfeito, como é que é? Não, são duas doenças independentes, né? Começa que a esclerose múltipla é doença de pessoas mais jovens, né? De 20 a 40 anos, claro, a maior incidência. Enquanto que o Parkinson é tipicamente uma doença de pessoas mais idosas, de 60 anos para cima. Embora possa acontecer tão cedo como aos 20 anos, 25 mais raro, anos, mas pode, é raro, né? Isso acontecer. Então já começa por isso aí, tá certo? Outra, o problema do Parkinson é a questão do movimento, como na esclerose múltipla, mas é diferente. Os sintomas são diferentes. Exato. É dificuldade para andar, como na esclerose múltipla, mas há uma evolução. Mas é diferente, né? É diferente. Não tem os vários sintomas visuais. Na esclerose são os episódios, né? Vai, dá o pico e estabiliza. Que a esclerose múltipla dá. Exato. É bem diferente. Nós fomos às ruas, doutor, nós fomos às ruas, o povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta, como é essa aqui agora? Olá, meu nome é Miriam. As pessoas que têm esclerose múltipla podem ter filhos? E aí, doutor, assim, esclerose múltipla e gravidez, como é que fica a relação aí, doutor? Se é nessa etapa da fertilidade, doutor? Sem problema. A mulher que tem esclerose múltipla, ela pode ter filhos. Olha que lindo, ela que pode maravilha. ter filhos, né? Interessantemente, durante a gravidez, a doença fica mais calma. A chance de ter um novo surto é menor, entendeu? E, inclusive, a gente interrompe o tratamento, sem grandes problemas. Olha só. Embora tenha que retomar Então logo, faz bem engravidar. Olha só. Embora tenha que retomar o medicamento depois do parto, né? Porque aí volta a ter o mesmo risco. A gravidez, então, protege, né? Ela protege, né? Os mecanismos hormonais, ela protege. Maravilha. Estabiliza a doença durante esse período. E não vai afetar a criança, ou seja, eu não vou engravidar, porque a criança também vai nascer com esclerose múltipla, não tem nada a ver. Não afeta a criança. Primariamente não afeta a criança. Mais uma pergunta, vamos lá, o povo tem vez aqui. Olá, meu nome é Matheus. Eu queria saber se a esclerose múltipla é contagiosa. E aí, doutora, se a pessoa tem esclerose, o pai tem esclerose, a mãe tem esclerose, então não posso nem chegar perto, não posso abraçar, não posso beijar, não posso... Contagia, doutor? Não, né? Nada disso. Nada a ver, né? Não é a doença contagiosa. Exato, né? A doença contagiosa é aquela que preconceito transmite contagia. Vírus ou bactéria, outros micróbios, através do contato, do ar, pela tosse, mas a esclerose não tem nada a ver com isso. O preconceito, a indiferença, isso sim é contagiante. Exatamente. Né? Isso é verdade. Mais uma pergunta, que o povo tem voz aqui no Vídeo de Saúde. Olá, boa tarde. As pessoas com esclerose múltipla podem doar sangue também? E aí, doutor, assim, a pessoa o senhor já explicou que pode engravidar, não é contagiosa, e pode doar sangue a pessoa que tem, assim, já que o assunto é neurônio, interrelacionamento, linfócitos, enfim, leucócitos, hemácias, pode doar sangue? Em princípio, havendo necessidade, né? Porque a doença ela é exclusiva do sistema nervoso central, do cérebro e da medula. Ela, em princípio, não manifesta fora, embora possa detectar alterações, por exemplo, no sangue, fora do sistema nervoso. Qualidade do sangue? Fora do sistema nervoso, tá?
mas que não transmite para outra pessoa através do sangue. Então, em caso de necessidade, se houver necessidade, daquela pessoa de doar, né, pode doar sem problema. Que bom, né? A última pergunta aqui do povo, o povo tem voz, o povo tem vez aqui no seu Vida de Saúde. Vamos lá. Olá, meu nome é Janiquele. Gostaria de saber se pessoas com esclerose múltipla podem praticar esportes. Não só pode, como deve, né, doutor? Assim, deve, Claro. indicado aqui, né? Por que é indicado, doutor? Eu acabei de falar isso, né? Atividade aeróbica, inclusive esportiva, Caminhada, né? ofegante. De acordo com a capacidade da pessoa, né? A idade da pessoa, certo? E os interesses da pessoa. Só faz bem. A prática de atividade aeróbica, esportiva, do tipo, só faz bem para a pessoa. Melhora a evolução da doença. Doutora, a Valesca Vieira de Sumaré, São Paulo, obrigado, Ana Valesca, que Deus abençoe a senhora. Ela dizia, eu tenho esclerose múltipla há 14 anos, desde do diagnóstico, sinto muitas dores devido às lesões na medula e região do tórax. Por que as pessoas que têm várias lesões não sentem dores e outras sentem? Pergunta a nossa amiga Valesca aí de Sumaré, São Paulo, doutor. Sentir dor é relativamente comum. Isso vai depender de qual parte do sistema nervoso, das fibras, que são atingidas pelas lesões da doença. Tá? Em algumas pessoas são dores até terríveis e difícil tratamento, que exigem medicamentos de alta dose mais rigorosos. Tá? Entendi. É questão de sorte mesmo. Se a lesão atinge aquela parte que são as vias da dor ou não. Você entende? É uma questão assim imprevisível em cada pessoa. Entendi. Tá? Mas há casos sérios de difícil tratamento e faz a pessoa sofrer demais. Entendi. Inclusive levando à depressão, à dor crônica. A Marlene da Silva Pinto, de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, obrigado, Ana Marlene. Ela quer saber se o barulho, os unidos nos ouvidos, assim, tem a ver com esclerose ou se a esclerose produz também esse barulhinho chato no ouvido aí, doutor? É a Marlene. Não é um sintoma típico da esclerose múltipla, muito raríssimo esse sintoma. Entendi. Tá? Não, isso deve ser mais frequentemente, mais comumente, outros problemas, inclusive do próprio ouvido, em primeiro lugar. Tá? Ou então do cérebro também. Pessoas idosas, né? Porque nós temos o ouvido e temos os nervos do ouvido que vão para o cérebro. O problema pode estar lá no cérebro, inclusive, para dar isso aí. Exato. Mas não é a esclerose múltipla. Então não é do ouvido para o cérebro, é de repente o cérebro que já está com aquela capinha, né? A melanina, né? A mielina. Mielina desencapada lá que pode interferir na questão do ouvido. Viu? Mas muito raro isso acontecer na doença. A Sônia Maria Lima de Souza Barbosa, de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Sônia. Ela está acompanhando o programa e disse, Frei, quando o doutor começou a falar sobre os sintomas, eu aqui não prestei atenção, enfim. Eu gostaria que ele falasse novamente quais são os sintomas da esclerose múltipla, para que eu possa memorizar aqui, pergunta a nossa amiga Sônia. Os sintomas são sintomas sensoriais, tipo formigamento, dormência, ou até queimação numa parte do corpo, depois na outra parte, e depois na outra diferente. Entendi. Não fica só fixo num ponto, tá? Mas vai mudando de lugar, pode durar de minutos ou ficar até semanas com essa sensação aí. Visão. Inclusive perda da sensibilidade, como se estivesse anestesiado. Entendi. Tá? Ou perda da visão, que é também sensorial. Bexiga. Tá? Isso. O problema da paralisia, né? Perda da força da mão, da perna, do pé, ou dificuldade do equilíbrio, Entendi. que em geral dura dias ou semanas, ou pode até ser alguns meses, mas melhora. Todos esses sintomas da doença que eu mencionei, eles melhoram. Isso é tipo da esclerose múltipla. Ciclo, né? Isso. Tem um pico e aí Ou estabiliza. então é muito comum também o da bexiga, a pessoa ter aquela vontade urgente para urinar e se não dá tempo, termina saindo. Entendi. Ou então quando chega no vaso lá, está com a vontade de urinar, chega no vaso e a urina não sai. né? Fica hesitando. Quer dizer, isso é típico da doença também, quando ela atinge a bexiga. E ela atinge a bexiga, em geral, quando atinge as duas pernas. Quando a pessoa tem paralisia nas duas pernas, em geral, a bexiga é atingida também. E tem esse sintoma da bexiga. E, em geral, isso fica assim, semanas, meses, pode melhorar. Esse da bexiga, em geral, termina ficando mais tempo. Okay. Sono, fadiga e depressão. O senhor citou também. Sono, fadiga e depressão. A questão da insônia, né? Ela prejudica na doença. Porque a insônia, a perca de sono crônica, né? Dá fadiga no dia seguinte,
dá um pouco de depressão e problema da memória na pessoa. Tá? Entendi. Então tem que ter um sono regular, ter hora certa para dormir e hora para levantar. Digamos, no mínimo, assim, umas 7 horas. Depende da pessoa, é claro. Uns faz com 6 horas, outros com 8 horas. Mas que seja repousante. Se o sono foi repousante, então tá bom, aquele horário que a pessoa dormiu. Entendi. Tá? Importante. O Vinícius Santos Rodrigues, de Campinas, aqui pertinho da gente. Obrigado, Vinícius, pela participação. Ele pergunta, derivados de leite e bebidas energéticas, como o café, podem ter influência na esclerose múltipla? Pergunta o nosso amigo Vinícius, doutor. Influência em termos de favorecer a doença, ou seja, prejudicar, não diretamente, não. Agora, o fumo sim, né? O fumo está demonstrado, o abuso de cigarro está demonstrado que favorece a pessoa ter a doença, é um fator a mais que favorece ele ter a doença, ou então, se ele fuma durante a doença, ele vai ter uma evolução pior. Outras drogas, como maconha, cocaína, etc., porque afetam diretamente o sistema nervoso? Exato, como o álcool também, são drogas que afetam diretamente o sistema nervoso. Okay. Toda droga não é neurotóxica, não só o álcool, a cocaína, como também quem trabalha em fábrica de mercúrio, de lâmpada, ou de gasolina, que tem o chumbo, essas substâncias neurotóxicas, elas contribuem também para piorar a doença, claro. Olha que interessante, viu, gente? Gente, eu vou chamar o nosso intervalo. Na sequência, temos mais informações para vocês. É aquele momento especial onde eu quero e faço questão de rezar com você e por você aqui no Vídeo Saúde. Que volta já, ele é seu, só para você.